nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para cumprir uma promessa, eu vou começar falando para você daquela oração que eu disse que foi tão importante para mim. Vou te explicar o porquê. Eu estive acompanhando alguns grupos em peregrinação à Terra Santa algumas vezes. Eu fui a Israel, fui à Palestina, eu fui visitar os lugares sagrados onde Jesus viveu, onde nasceu Nossa Senhora, onde ela viveu. Nós fomos a lugares importantes, como a gruta onde Jesus ensinou o Pai Nosso. Nós fomos no Monte das Bem-aventuranças. Essas vezes que eu fiz a visita, eu fui convidado por uma obra, por uma comunidade missionária, que não é a Canção Nova, é a obra de Maria, que evangeliza através das peregrinações. E eles queriam que, por causa dessa intimidade que eu já tenho de tantos anos com a palavra de Deus, que eu pudesse ir ajudando, para que essa viagem ela não fosse uma viagem de turismo, mas ela fosse uma viagem de oração, onde a gente conhecesse outra cultura, conhecesse outro país, visitasse como todos os turistas os lugares bonitos, mas que a gente não apenas visitasse, nós fizéssemos uma experiência com Deus em cada lugar que nós passássemos. Então, cada vez que a gente vai à Terra Santa, o Espírito Santo nos toca num lugar diferente. A primeira vez que eu fui, o que mais mexeu no meu coração foi o Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Não sei se você lembra dessa passagem, que Jesus subiu ao monte para orar, levou lá Pedro, Tiago e João, e Elias e Moisés apareceram junto com Jesus, e as vestes de Jesus ficaram resplandecentes. Lembra dessa passagem? Este lugar existe, você sabe onde é. E foi lá que a gente visitou e eu fui muito tocado. Outra vez que eu fui, olha que interessante, eu fui tocado assim, mexido no meu íntimo. Eu me emocionei e aquele momento disse muito para mim. Foi na casa de Pedro, e por causa de uma pedra, porque a igreja de São Pedro ela é construída sobre a casa de São Pedro, que não era de São Pedro, era da sogra dele. Não sei que castigo sei que Pedro fez para merecer o castigo, né? Ele tem que morar com a sogra, mas ele morava. Pior, não morava com a sogra, mas na casa da sogra. A brincadeira, é verdade, Pedro morava ali em Cafarnaum, na casa da sogra. E para entrar na casa dela, que era grande e bem repartida, só existia uma entrada. E era necessário que se passasse por aquela porta. E ali não estava a porta, mas estava os batentes de pedra, tanto a soleira quanto os batentes. E engraçado, em Cafarnaum, que era onde ficava a casa de Pedro, da sogra de Pedro, era a casa onde Jesus dormia quando ele estava em missão em Cafarnaum. Então nós visitamos a casa que com certeza Jesus dormiu nela. E você vai perguntar assim, mas por que você ficou tocado com uma pedra? Porque aquela pedra desgastada da entrada da casa da sogra de Pedro, sem dúvida nenhuma Jesus pisou naquela pedra, sem dúvida nenhuma. Então, são lugares que você percebe, aqui ele esteve, ele passou por aqui, foram momentos muito importantes. Eu poderia ir descrevendo para você das outras vezes. Agora, teve uma coisa que não foi nos lugares sagrados que eu descobri e que mexeu comigo. Foi vendo a vida dos judeus lá, porque na Terra Santa você vai encontrar principalmente judeus, muçulmanos e cristãos. São esses três grupos.
maior parte hoje é de judeus, depois vem de muçulmanos e depois de cristãos. A Terra Santa, que eu digo ali, Israel, não é? Que a Terra Santa vai além de Israel. Então, em Israel você vai encontrar o quê? Judeus, muçulmanos e cristãos. Os cristãos são a minoria. E por isso os cristãos têm que levar a sério a sua fé. Mais até do que nós levamos aqui no Brasil. Então, lá na Terra Santa, o dia sagrado dos muçulmanos é a sexta-feira. Na sexta-feira nenhum muçulmano trabalha, não abre comércio, nada. No sábado é o dia sagrado dos judeus. No dia sagrado dos judeus, nenhum judeu trabalha. E alguns nem saem de casa, porque é o dia santo, é o dia do descanso. É um dia alegre, é um dia festivo, mas não é dia de trabalhar. E no domingo é o dia sagrado dos cristãos, que graças a Deus, pelo menos na Terra Santa, eles não trabalham. Aqui no Brasil eu sei, mas em Curitiba eu não sei. Com certeza o povo de Curitiba é mais religioso, ninguém trabalha no domingo, os cristãos, né? A gente no Brasil, a gente perdeu isso. Não só no Brasil, em muitos lugares no mundo. A gente diz que é o dia sagrado, que é o dia santo, que é o dia da família. Mas infelizmente nós entramos numa roda capitalista muito séria, muito grave. Se a pessoa não for trabalhar, ela perde o cliente, ela perde o emprego. Então muitas vezes, até sem querer, ela é obrigada a trabalhar, não é? Mas é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque o dia do domingo é o dia para nós estarmos juntos com a nossa família e orarmos. Ah, mas é para ficar o dia inteiro na igreja? Não, é um dia de festa, de celebração, da gente estar junto, da gente conversar, da gente almoçar juntos, da gente se amar, da gente ir para a missa, não é? E passear. Tem problema nenhum passear não, mas precisa ser um dia nosso. Infelizmente muita gente não faz isso. E o que me chamou a atenção nos judeus, fora o zelo pelo dia santo? Eu percebia que na porta da casa de cada judeu tinha um tubinho, e dentro desse tubinho tinha um papel escrito. E o judeu religioso, quando ele vai sair de casa, ele coloca a mão sobre aquele tubinho e ele faz uma oração na qual ele diz a Deus que ele se recusa a sair de casa se Deus não for à frente. Porque ele não sabe os perigos que ele vai enfrentar na rua. Porque dentro de casa a gente tem os laços de sangue, nós temos a tolerância da esposa, do marido, dos filhos. A gente se ama, a gente se respeita, a gente não se agride. Ou se agride, não agride mortalmente. Lá fora, na rua, você não sabe quem você encontra. E se você se desentende com um estranho, você pode estar se desentendendo com um bandido, ou com uma pessoa enfurecida, com alguém que saiu de casa com a ideia até de se matar, porque a vida da pessoa está uma derrocada só, e encontra você infeliz no meio do caminho para poder medir força com ele. Ele te mata e se mata. Já pensou nisso? Que isso é uma possibilidade? Então eles, sabendo disso, pedem a Deus: Senhor, eu me recuso a sair da minha casa, se o Senhor não for à minha frente, para me proteger, para me guardar. E depois de ter vivido tudo que ele tinha para viver no dia, trabalhado, feito as coisas que devia fazer, quando ele volta para casa, ele não entra em casa, sem antes colocar a mão sobre a mezuzá, esse instrumento que fica na porta. Esse objeto se chama mezuzá, que significa o anjo guardião das portas. E o que tem dentro? Um pedacinho da Bíblia, um trechinho da palavra de Deus. Aí antes de entrar em casa, ele põe a mão na mezuzá e ele pede a Deus que o purifique dos males da rua, para que os males da rua não entrem com ele dentro de casa e contaminem a família. Olha só que interessante. Quantas vezes eu já cheguei na minha casa cansado, irritado, perturbado, pela maldade de alguém, pela inveja dos outros, por um ciúme de uma pessoa, por uma injustiça que eu sofri, e a gente chega em casa aborrecido, magoado e desconta nos nossos. Ou então começa a desabafar
aquele lixo todo emocional que está dentro de nós, em cima das pessoas que nós amamos. Aí a gente vai e fala mal do chefe, fala mal do amigo, e critica as pessoas, para o filho, para a esposa, para o marido. Olha o que nós estamos trazendo para dentro da casa da gente. E quando eu vi essa oração, eu senti vergonha, porque eu, como cristão, muito mais do que eles, deveria fazê-la. E você poderia perguntar assim, mas por que na porta da casa? Se você lembrar, quando Deus libertou o povo do Egito, o faraó não abriu mão. O faraó que criou resistência a Deus. Moisés foi e deu a ordem, disse, olha, o Senhor manda que você liberte o povo dele. E o faraó resistente disse que não. Aí você lembra o que aconteceu. A cada resistência contra a vontade de Deus, uma praga se abatia sobre o Egito. As 7 pragas do Egito, da água que se converteu em sangue, das moscas, das rãs, e a chuva de granizo inflamado pelo fogo. Até que a última das pragas, a mais terrível delas, é que na última noite, um espírito de morte entraria nas casas das pessoas, de todas. E na casa onde esse espírito de morte entrasse, o primogênito, seja humano ou de qualquer animal, seria morto. Isso é, o filho, homem mais velho, morreria. Seja do gado, da ovelha, do galo, seja do dono da casa, do príncipe, todo primogênito morreria. Para que o povo de Deus não fosse afetado por essa praga, Deus deu a Moisés uma determinação: você vai marcar com a cruz, feita com o sangue do cordeiro, a porta das casas. Porque o espírito da morte, quando chegar diante daquela porta da casa e ver o sinal sagrado feito com o sangue do cordeiro, ele passará adiante e não poderá fazer mal a nenhuma das pessoas que ali morarem. Então, quando eu vi aquilo, isso não foi explicado para mim. Isso para mim estava claro. Eu entendi por que a Mezuzá, o anjo guardião das portas. Eu entendi por que era feito nas portas. Eu entendi o motivo da oração. E entendi que eu estava errado de não fazer. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei determinado. Primeira coisa que eu voltei determinado: a consagrar a entrada da minha casa e do meu coração a Deus. Segundo, eu sei muito bem que aquele cordeiro do Antigo Testamento é um sinal do sangue de Cristo, porque sangue de cordeiro não expulsa mal, não. Você vai me desculpar, mas não expulsa. Inclusive, vou aconselhar você a não passar sangue de cordeiro na porta da sua casa, porque senão ela vai ficar com cheiro de açougue. Se você já teve a felicidade de morar perto de um açougue, você sabe do que eu estou falando. Sua casa vai ficar com cheiro de sangue podre, vai atrair mosca, vai ficar bem cheirosa. Não vai expulsar só o mal, vai expulsar o mal e todo mundo que você gosta também, né? Então, o sangue do cordeiro nas portas era um sinal do sangue de Cristo. Então, lá na Canção Nova, eu pedi que eles fizessem, e estive junto para a gente desenhar uma cruzinha de madeira, que eu queria que ela fosse bem simples, e que tivesse a imagem de Jesus crucificado, sangrando. Inclusive eu pedi que esse fosse o nome, a cruz do sangue de Cristo, porque é um sinal que fosse colocado nas nossas portas, para que nós, ao entrarmos e ao sairmos da nossa casa, não nos esquecêssemos de rezar, consagrando o nosso dia a Deus. Então, ao sair da minha casa, a minha oração é: Senhor, eu te peço que o Senhor me guarde neste dia, que o Senhor me abençoe neste dia e me proteja, para que nenhum mal na rua venha me atingir, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá.
E pedia também a Deus, quando eu entrava na minha casa e entro na minha casa, que nenhum mal que tenha me alcançado de alguma forma na rua, entre comigo dentro do meu lar. Mas mais do que isso, eu andei percebendo que eu era equivocado numa ideia que eu tinha. Eu pensava que como cristão, eu tinha que receber qualquer pessoa na minha casa. E eu vou dizer para você, não tenho. Eu não sou obrigado a abrir as portas da minha casa para qualquer pessoa, não sou. Porque a minha casa é um lugar sagrado, aonde repousa a minha família. É o lugar do nosso descanso, é o lugar da educação dos meus filhos, é o lugar do meu amor entre mim e a minha esposa. E infelizmente tem gente que vai na casa da gente com a ideia de fazer fofoca, que vai na casa da gente com a ideia de especular o que a gente está vivendo para poder falar fora. Tem gente que vai na casa da gente para vomitar o ranço que está dentro dela. Então você recebe a pessoa com a melhor das intenções, ela vai e debulha aquele lixo todo dentro da sua casa, em cima de você, e depois que ela vai embora fica aquele clima pesado dentro de casa. Já teve visita assim na sua? Então eu coloquei a minha cruzinha lá e pedi a Nosso Senhor que quem for na minha casa mal intencionado, que a cruz de Nosso Senhor já barre lá na porta, e que se entrar, entre abençoado por Deus, e que entre purificado pelo Espírito Santo, e quando for embora seja abençoado por Deus. Porque a oração, ela tem uma força imensa na vida da gente. Por que a oração tem uma grande força? Porque as palavras da oração são mágicas? Porque as palavras da oração acontecem? Não, gente, porque na nossa oração está a nossa intenção. Quando você reza e consagra a sua casa a Deus, o que você está falando? Senhor, a casa é minha e eu a dou ao Senhor. Ela agora é sua. O Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser. E quando você dá a sua casa a Deus, ela se torna uma propriedade de Deus e Ele a assume. Você já ouviu falar de pessoas que fazem pacto com o diabo? Já ouviu falar? Sim ou não? Você já ouviu falar de gente que se consagra ao maligno? E você já deve ter ouvido falar também que quando a pessoa faz isso, ele vem e toma conta. Não já? Se quando a gente dá ao demônio algo que não é dele, porque a sua vida você não pode dar ao demônio. Primeiro porque você não se deu vida. Quem deu a vida a você? Deus. Como é que você vai pegar algo que você não se deu e vai dar ao demônio? Mas a gente faz. A gente não, né? Tem gente que faz. E Deus respeita, porque Deus deu aquilo à pessoa, mas é uma usurpação, é alguém tomar para si algo que não lhe pertence e dar ao maligno. E veja, quando uma pessoa pega algo que não é dela e consagra ao maligno, ele toma conta e ele faz inferno com algo que não é dele. Imagine quando você dá a Deus o que é de Deus, já era dele, pertence a ele. Deus acampa naquela casa, acampa naquele lugar. Até os ares daquela casa mudam. Então eu digo para você, é importantíssimo que a gente reze.